Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma sexta-feira, mais um dia do nosso programa Quando Você Voltar, que trata, né, da causa do desaparecimento de pessoas, também das questões relacionadas, né, ao tráfico humano. E hoje a gente tem aqui dois convidados bem especiais. Aqui ao meu lado, o Sargento Daniel, que hoje está na reserva, mas por muito tempo atuou no SOS Desaparecidos, nessa causa, incansavelmente procurando por pessoas e ajudando famílias. E aqui, mais do que especial, a dona Cíntia, que vai contar pra gente uma história hoje que com certeza vai reacender aí a emoção no coração de todo mundo. Porque ela, né, sem conhecer o pai, conseguiu, com a ajuda de voluntários, com a ajuda da Polícia Militar, enfim, de todo o trabalho que é realizado aqui em Santa Catarina, encontrá-lo. Então, fica ligadinho porque a gente vai contar essa história e eu começo falando com o Sargento Daniel. Bom dia, Sargento. Bom dia. Essa história, ela tem um quê a mais, né? Porque assim, a gente vem sempre falando sobre desaparecimento, mas existem várias causas de desaparecimento. Esse é um exemplo, por exemplo. Bom dia, né, Grazi? Queria começar agradecendo a oportunidade de a gente estar aqui divulgando esses casos que a gente trabalhou. E dentre tantos casos no SOS, né, que a gente já trabalhou, esse é um dos casos emocionantes pela distância, pelo tempo, né? Sim, por toda a situação que envolveu, por toda a situação, né, que envolveu, o antes do encontro e o depois do encontro, né? E dentre tantos casos, a gente tinha aquela diferenciação, né? Como a gente fala, caso de desaparecimento e essa vertente que a gente trabalha dá um nome de encontro familiar. Por que encontro familiar, gente? Só para vocês entenderem. Tem aquelas pessoas que desaparecem, convivem ali no meio da família, enfim, convivem com os amigos e de repente desaparece. Não se sabe para onde foi, nem nada disso. Mas, no caso da dona Cíntia, é o desencontro familiar. Aí o sargento vai explicar para vocês por que esse nome, né? Essa denominação dentro do trabalho do SOS. O desaparecimento em si, a gente registra como um filho que desapareceu por um evento, um conflito familiar, uma doença ou qualquer outro problema. O encontro familiar, a gente trata aqueles casos de familiares que por algum tempo não se encontram. Né? No caso da Cíntia, 40 anos, né, sem ver o pai, houve uma separação, um conflito familiar, e ela não conhecia o pai desde os 2 anos de idade, né, Cíntia? Ela era uma bebê quando acabou saindo de casa, né, Cíntia? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história de você ser afastada do seu pai. Bom, foi assim, meu pai, a minha mãe, eles casaram, né, jovem ainda. E aí, quando a gente se separou, eu tinha 2 anos de idade, né? E foi assim que ela foi embora da onde eles moravam, né? Eles moravam no Nordeste, né? Aí eles se separaram e ele ficou de vir de encontro com ela, só que não chegou a vir, né, pro Paraná. E a gente foi embora pro Paraná. Eu tinha 2 anos e ela estava grávida da minha irmã. E aí foi aí o dos nossos desencontros, né? Desde os 2 anos de idade. Aí desse tempo eu não consegui, não conhecia ele, não sabia nada da vida dele. E sempre eu sempre sabia que eu tinha um pai. Eu sempre soube que eu tinha um pai, só não sabia onde que ele morava. Até que um dia minha mãe conversando com ela, perguntando para ela tudo, né? Aí ela me falou: ele mora em tal lugar, só não sei se ele ainda convive lá, né? Aí foi o que aconteceu. Aí eu falei, eu vou procurar. E nesse meio tempo, infelizmente, minha mãe faleceu, né? Eu falei, agora é a oportunidade, porque na época eu morava no Paraná, e no Paraná não tem muito dessas coisas. Eles mexem mais com esse lado das crianças desaparecidas. Tem um foco mais para crianças. Isso. Sim, entendo. E, por acaso, daí eu vim embora para cá, né? Para Florianópolis. Vim embora para cá no falecimento da minha mãe. E daí foi aqui que me interessei. E, de repente, assim, do nada, eu, né, tive alguns problemas assim, comigo mesmo. E andando na praça, cheguei ali na praça dali no Largo da Alfândega. No Largo da Alfândega ali, e vi as tendas ali, né, tudo armado ali, com escrito desaparecido, né, pessoas desaparecidas. Aí, na curiosidade, cheguei ali e perguntei. Aí foi quando eu perguntei para o sargento Daniel, né, como é que funcionava esse negócio de pessoas desaparecidas. E foi a hora que ele me explicou.
Aí foi que me interessei mais ainda a procura, né? Eu falei, vai ser aqui que eu vou achar. Então, quem eu tô procura? Olha só, gente, que interessante, porque a polícia, tanto a militar quanto a Polícia Civil, o GAFAD, as ONGs, né, a Portal da Esperança, aqueles que vocês já conhecem porque estão sempre conosco aqui, eles fazem muitas ações. Então, é ação em escola, eles vão nos bairros, eles vão em eventos. Aqui no Largo da Alfândega tem também, frequentemente, panfletagem, enfim. E numa dessas ações, a Cíntia encontrou com o sargento Daniel, que prontamente atendeu ela, inclusive combinou aí para conversarem futuramente, sim, né, sargento? Isso. Foi que na hora que ele falou para mim, então tu me faz um relato, vê onde que passa num papel, um lugar onde ele mora, o endereço, tudo mais. Eu não sabia nada, nem direito onde que era, Teresina, Picos, Piauí, esses lugares eu não sabia nada direito, sabe? Aí, por acaso, assim, procurando na internet, aí foi que me interessei mais ainda. Foi a hora que daí eu cheguei nele e conversei com ele, passei o nome dele todo, do meu pai, né, todo, porque eu tenho o sobrenome dele. Aí foi a hora que ele falou assim, então tá, tu marca tudo num papel e vai lá no comando, que era no comando na época ali do, Sim. né, ali, como é que é o nome daquela rua? É ali no centro, no centro de Florianópolis, né? Praça dos Bombeiros, que chama. Isso, a Praça do Bombeiro, isso ali. Aí é que começa todo o trabalho do sargento Daniel, né? Porque a Cíntia reuniu o que ela tinha de informações e daí vem pra cá, ó. Aí começa lá no SOS Desaparecido um trabalho danado. Bem, dentre as ações do SOS, até você acompanhou, né, Grazi, desde a época, a gente tinha um balão, né, aquela casinha que a gente montava no centro e fazia divulgação do trabalho, cadastro de pessoas. E nesse dia, 2014, início de 2014, me chega a Cíntia, acompanhada do marido, perguntando como é que era o nosso trabalho. Expliquei para ela e ela perguntou, você consegue encontrar meu pai? E eu Que pedido, imagina, né? E eu me emocionei porque eu perguntei para ela, faz quanto tempo que você não vê seu pai? Ela assim, meu pai foi embora quando eu tinha 2 anos de idade. Mas Como era um caso assim de muito tempo, que ela não tinha muitas informações, combinei com ela para ela ir na minha sala na segunda-feira, né? Isso. E ela me passou todos os dados. Cidadezinha de Picos, lá no interior, fui pesquisar no mapa, bem no interior lá do Piauí, aí os registros de onde ela nasceu, o nome de mãe, né, o registro de nascimento. Através de sistemas que a gente tem de informações, a gente foi à procura dessas informações. E em 2 dias, 48 horas, eu encontrei o pai dela. Um trabalho incansável, né? Porque óbvio que a gente sabe que quando surge, né, para quem trabalha com isso, quando surge um caso como esse, você vai a fundo e não vai desistir antes de ter a certeza, né? Sim, sem falsa modéstia, são trabalhos que a gente realiza até às vezes em casa, fica à noite pesquisando, né, através de ferramentas que a gente tem, de pesquisas, de sistemas, né, de governo e tudo. E aí a gente localizou, encontramos o pai dela. Mas o mais interessante de tudo isso, porque a gente vai continuar contando, mas me conta como é que foi quando o senhor conseguiu falar com ele, Daniel. Olha, eu me lembro da emoção. Eu me lembro da emoção porque eu tenho esse lado também que às vezes eu me envolvo demais com os casos. E informações, encontramos o endereço que ela nasceu, né, da rua, mas eu não encontrava o telefone dele. E comecei a procurar no Google Maps alguma informação de placas, de lojas e tal. E achamos uma oficina que tinha ali perto, com uma placa com telefone. Eu liguei para essa oficina. Olha só, gente, como é o trabalho, né? A busca, né? E tu toda ansiosa em casa querendo notícia, né? Meu Deus, como eu fiquei. A esperança ali deve ter... Mas ele foi tão inteligente nesse lado aí, o Daniel. Ele foi tão, assim, fundo no assunto que ele entrou até na identidade, entrou no CPF, entrou em tudo, né, Daniel? A gente tinha a informação da certidão de nascimento dela, nome do pai, CPF, RG a gente tinha. Só que eu não conseguia localizar ele, telefone dele. E eu olhei o telefone de uma oficina que tinha na rua e liguei para esse rapaz da oficina, o cara ficou, peraí, essa história aí tá... Achou que era um golpe no início, né? Imagina, e eu explicando, né? hoje, né, eu sou sargento da Polícia Militar, aqui de Florianópolis, o cara nem sabia onde era Florianópolis. Imagina. Né? E aí ele se interessou pela história, disse, não, eu vou procurar para o senhor então. E ajeitou a comunidade, foram os vizinhos que foram lá, falaram com o pai dela e me passaram o telefone. Olha só, gente, é isso que a gente sempre fala, a mobilização das pessoas, né? Por isso que a gente sempre pede para vocês aí que nos ajudem, que ampliem a divulgação, que compartilhem, porque se não fossem esses vizinhos, talvez nem a polícia conseguiria chegar ao pai da dona Cíntia. E aí teve uma ligação, né?
Aí eu peguei, liguei pro celular dele e, oi, bom dia, me identifiquei. E ele, sim, mas o que é que a polícia quer comigo? Imagina. Ainda de outro estado, né? E assim, a gente está bem distante, mas eu tenho uma história emocionante para contar para o senhor. O senhor tem uma filha, nome assim, deu um nome e tal. E quando eu falei para ele que eu estava junto com a... Ela não estava junto fisicamente comigo, mas eu disse, ela está bem próxima, está perto de mim, e eu encontrei, e ela está procurando o senhor. Aí ele... Choramos os dois no telefone, porque foi, né, emocionante mesmo. Ele chorou muito e ele também estava preocupado, porque não sabia, ele não tinha ferramentas e nem como procurar a filha, né? Afinal de contas, não são todos os estados que têm uma estrutura como Santa Catarina. Porque, como a gente sempre fala aqui, Santa Catarina é privilegiada nesse sentido, a segurança daqui funciona muito, e inclusive com um setor específico para esse tipo de casos, né? Para buscar as pessoas desaparecidas e agora também para reencontros familiares. Mas aí essa história não acaba numa ligação. Porque a Cíntia, obviamente, tinha que encontrar o pai dela. É, com certeza. Não Mas foi é? tão bonitinho, gente. Bonitinho chegar lá e encontrar ele no aeroporto, com aquela florzinha, uma florzinha na mão. Então, pra chegar até lá, bom, depois de tudo isso, aí teve uma mobilização aqui, porque daí a Cíntia ficou sabendo que o pai tava lá, tava vivo, né, Cíntia? Verdade, ele estava vivo. E aí a gente marcou tudo certinho. Fui lá em julho, né? Justamente no mês que ele fazia aniversário. E, nossa, foi uma festa enorme, sabe? Assim, foi muito emocionante. E a segunda parte da história, né? Que também foi outra mobilização muito legal também. Porque ele era de família bem humilde. E ele me disse, sargento, eu não tenho a mínima condição, né, de ir até Florianópolis. Calma que a gente vai resolver. A gente resolveu a primeira parte, foi encontrar o senhor, que foi o mais difícil. Né? E aí nós mobilizamos, né? O nosso falecido Coronel Marcos, na época, se prontificou a ajudar. O pessoal do GAFAD, as meninas, como eu chamo do GAFAD, as mães, né? As voluntárias do GAFAD. Também trabalhas lá, né, Daniel? Sim, como que hoje eu sou voluntário do GAFAD também. E a gente se reuniu, fizemos a famosa vaquinha e dissemos para ela, Cíntia, você vai encontrar com seu pai. Olha só, quando Cíntia recebeu essa notícia, como foi, Cíntia? Nossa, meu Deus, gente, eu fiquei assim, eu não sabia o que eu fazia, não sei, a emoção foi muito grande, assim, sabe, e graças a Deus consegui ir, eles me ajudaram em tudo, todo mundo que, né, estava ali junto comigo na procura, né, aí foi tudo muito... Foi mais rápido até do que você imaginava, né? Nossa, menina, foi super rápido. Para ele foi mais ainda. Para ele foi uma felicidade, tanto para mim quanto para ele, porque ele não via a hora. Depois que a gente começou a se conversar pelo telefone, ele não via a hora de eu chegar lá, sabe? Então, e eu também não via a hora de estar lá. Então, assim, ó, eu imagino que todo mundo que está assistindo a gente, olha só, tem um monte de gente aqui nos acompanhando, estejam curiosos para saber como é que foi, né? Embarcar no avião e, de repente, de uma hora para outra, chegar lá longe onde você nasceu lá, né? Naquela cidade, mas você nem recordava mais. Como é que foi? Conta. Nossa, foi assim, eu não sabia nem como descer do avião de tão emoção. Não. Quando eu embarquei daqui, que foi as meninas junto comigo, a Odaleia, Elodie, né? Foram comigo na rodovia, no aeroporto, junto com meu esposo e a minha filha também, né, junto. Nossa, foi aquela emoção assim, meu Deus, é verdade isso que está acontecendo comigo, eu não estou acreditando, sabe? Foi muito, muito emocionante. Chegando lá, encontrei com ele lá no aeroporto, lá. Aí eu fiquei assim, será que é aquele ali? Fiquei olhando assim, sabe, ele com uma rosinha na mão para se identificar, sabe? Para se identificar, porque eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele, né? Porque quando eles se separaram, eu tinha 2 anos de idade. O que uma criança vai lembrar? Sim, não tinha né, ideia de quem poderia ser. Não tinha. Eu imaginava. Eu imaginava uma pessoa assim, sabe? Ele às vezes aparecia nos sonhos assim comigo, mas claro que não era a mesma pessoa como eu vi quando apareceu no primeiro dia, quando eu vi ele, né? Era totalmente diferente. Mas eu sonhava que um dia eu ia encontrar. Eu sentia que isso era uma missão minha de fazer isso, sabe? Como eu tinha perdido a minha mãe, eu queria encontrar o meu pai, nem que ele já tivesse falecido, mas minha missão era essa, de querer encontrar ele. E graças a Deus, Deus colocou uns anjos na minha vida,
como eu vejo assim, às vezes Deus coloca as pessoas certo no caminho certo, no horário certo, no dia certo na tua vida, no teu caminho, para poder as coisas acontecer. E realmente isso é verdade mesmo, gente. Tenha fé que quem tiver com as suas famílias desaparecidas pode ter certeza que vão conseguir achar. Daí chegou lá, encontrou com o pai. Como é que foi o abraço? Primeiro abraço. Nossa, abraço assim, sabe? Eu chorei que nem uma criança, sabe? Ele, então, ficou todo emocionado, todo feliz da vida e ficou falando para todo mundo, essa aqui é minha filha, que fazia muito tempo que eu não a via. E assim foi muito bom, sabe? Foi divertido, assim, foi muito alegre. E aí a gente foi lá para casa dele. Aí ele fez uma festa, até que estava também bem no meio do aniversário dele, né? Daí foi tudo bem festado. Ou seja, encontrou, a sua família foi reconstruída, né? Porque até então era só você, sua irmã e sua mãe. Sim. Completou ali o que estava faltando. Completou, que essa era uma das missões maiores que eu tinha que completar. E aí, o que você fala para as pessoas que estão, então, buscando ainda pelos seus familiares? E também casos como esse, né, sargento? De famílias que estão desencontradas e que precisam se reencontrar. Que não desistem, né? Que não desistem de procurar suas famílias, porque se eles estiverem ainda nesse mundo, pode ter certeza que vocês vão achar, independente de quem seja, né? Filho, pai, mãe, irmãos, qualquer, assim, a família tiver procura, pode ter absoluta certeza. Vocês tendo fé em Deus, tudo vai dar certo e vão conseguir achar suas famílias. E aí a gente deixa, então, o recado, né? Depois dessa história linda, maravilhosa. Imagina quem é que não reacende aquela chama de esperança lá no fundinho do coração. Só que, claro, que para conseguir tudo isso, a gente precisa de uma estrutura e precisa também que vocês colaborem conosco. E aí vem o papel da Secretaria de Segurança Pública, junto da Polícia Militar, junto da Delegacia de Desaparecidos e, claro, sem deixar de fora os nossos voluntários, porque eles pegam junto, né, sargento? Com certeza. Como você falou, a Polícia Militar de Santa Catarina é a única polícia no Brasil que tem uma coordenadoria específica para buscas de pessoas desaparecidas, né? Então, o que eu peço para o pessoal? Quem tiver parente desaparecido, ou uma busca familiar, um irmão, um parente que há muito tempo não se encontra, deixe o coração falar mais alto, né? E procure ajuda. Temos a equipe, eu estou na reserva já, não estou mais ativo lá, mas tomo a liberdade de dizer, a equipe lá é maravilhosa, Sargento Ivan, Sargento Metzger, procurem um SOS. Sargento Ivan esteve conosco, né? Semana passada aqui, né? Então, são uma equipe maravilhosa. Hoje eu estou de voluntário do GAFAD e também estou ali pertinho, sempre apoiando. Precisar de alguma informação, de alguma orientação, pode nos procurar ali no Terminal Rita Maria, que o GAFAD também faz um trabalho muito legal de apoio às famílias dos desaparecidos. Foi o que ajudou, inclusive, a dona Cíntia a chegar até o pai dela. Então, a gente sempre deixa os contatos, né, nos nossos comentários. Depois, se vocês tiverem alguma informação para passar, visitem também o Facebook do SOS Desaparecidos e também do GAFAD, porque lá ficam à disposição de vocês as fotos das pessoas que estão desaparecidas, para que vocês possam ajudar a gente nessa procura também. E, além disso, lembrando que o SOS Desaparecidos, apesar de ficar aqui em Florianópolis, é uma coordenadoria que atende o estado inteiro. Então, assim, não importa de onde você esteja assistindo a gente, não importa onde que acontece, né, o desaparecimento ou a família que está afastada por algum motivo, a gente está aqui, né, o SOS Desaparecidos, toda a estrutura está à disposição, independentemente de qual cidade dentro de Santa Catarina, até mesmo fora, porque existem casos de outros estados que vêm pedir ajuda aqui sim. Olha, o SOS Desaparecidos da Polícia Militar, nós temos resolvido vários casos até do exterior. Olha só. Né? Pessoas que foram entregues para adoção ilegal, temos um caso da Itália, de Israel, de pessoas, parentes que se perderam na vida por algum problema, às vezes uma adoção, né? Uma entrega, um conflito familiar, e nós já resolvemos problemas até pela força das redes sociais hoje, né? Nós temos ampla divulgação pelo mundo inteiro. Olha só, a Elisa está acompanhando a gente, a Aldaleia está acompanhando a gente, Gilson aqui também acompanhando, muito obrigada, Eliane, olha quanta gente, Ferdinando, Cleusa, obrigado por estarem nos acompanhando, compartilhem tudo isso, a Elisa é sua filha, né? A Elisa é minha filha. Toda orgulhosa Olá, aqui do paizão, a gente agradece muito a participação de todos vocês, compartilhem essa live, porque afinal de contas vocês são os nossos olhos aí fora e podem nos ajudar a cada vez mais solucionarmos esse caso, e melhor do que solucionar é evitar que eles aconteçam. Até sexta-feira que vem, às 10h30 da manhã, eu espero vocês. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Obrigada a você também, viu? Obrigada mesmo, viu?